Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. Hoje, retomando aqui os nossos estudos do Eckhart Tolle, esse livro fantástico, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Me diz aí. Ah, que bom! Que ótimo, porque estava com probleminha antes, mas então voltamos, agora vamos continuar aqui. Tava explicando que eu estava um pouquinho sumida, tá? Eu tive realmente esse período, fiquei fora da minha casa, fiquei 2 meses fora da minha casa, me bagunçou internamente, externamente, não tinha a menor condição de voltar antes, tá, pessoal? Então avisei lá nos stories, mas só para explicar para quem não viu meus stories, né, rapidinho. Mas agora voltamos com tudo, vamos finalizar esse livro que tá maravilhoso, né? Então, vamos falar hoje sobre a libertação do corpo de dor, tá? Quero só conferir se realmente o som tá bom, porque ainda tem gente ali falando que o som não tá bom. Mas alguém não está me ouvindo? Porque eu vou seguir aqui na fé, gente, porque me falaram, a Liza falou que tava bom, aí minha mãe falou que não tá bom. Então, eu vou seguir aqui na fé, vamos ver, às vezes ele fica ruim aqui na transmissão ao vivo, mas depois salvo ele funciona, né? Então, quem não estiver ouvindo, eu sinto muito, mas, né, não vai poder participar, vai ter que ver depois salvo, tá bom? Porque tem algumas pessoas falando que tá bom o som, então eu vou seguir aqui, tá bom? Sinto muito, gente, é probleminha do Instagram, meu Wi-Fi tá ótimo, eu atendi pra caramba aqui, video call, né, por videochamada eu atendo online, então assim, não é problema da minha internet, é problema do Instagram que às vezes tá meio problemático, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, olha só, não tem problema. Quem não tá ouvindo, eu super agradeço a intenção de ter vindo, mas, né, fica pra próxima, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre a libertação do corpo de dor. Lembra que a gente veio falando sobre o corpo de dor, que é bem parecido o conceito com o da física quântica, né, em relação a um campo eletromagnético que acaba ficando ali à nossa volta. E é algo que a gente leva até, a gente acaba transmitindo isso para as pessoas e as pessoas inconscientemente sentem aquilo. Então esse campo eletromagnético, se ele está, que ele chama na verdade, né, do corpo de dor, quando ele está pesado, quando a gente está se permitindo ficar remoendo demais aqueles pensamentos negativos, isso acaba trazendo uma emoção negativa. Então o outro pode até sentir isso. E consciente ou não, isso acaba repelindo a pessoa, sabe, fica desagradável ficar ao lado daquela pessoa. Então, assim, a gente percebe, né? Às vezes a gente até fala, nossa, tá pesado, essa pessoa tá muito pesada, meu Deus, ou você não se dá conta, você não sabe exatamente por quê, mas, ai, você não se sente muito bem perto daquela pessoa, né? Tudo bom, André? Que bom, né? Que agora o som tá bom. Pois é, mas tem gente falando que tá sem som, você acredita? Enfim, mas eu resolvi seguir aqui porque é algum problema aí da transmissão ao vivo, né? Espero que quando ficar salvo, fique bom. Tô com essa fé aqui. Mas enfim, então, o que acontece? Isso é justamente por conta de uma identificação que a gente acaba tendo com os nossos pensamentos negativos, porque somos humanos, né, gente? Então é claro que quando vem um desafio, quando a gente se frustra, quando as coisas não acontecem exatamente como a gente gostaria, né, a gente acaba... E por diversos motivos, né, tanto nossos como das pessoas à nossa volta, o sofrimento está aí em tudo quanto é canto, né, gente? A gente sabe disso, não tem como negar. Só que a nossa reação às coisas negativas, ao sofrimento, é que realmente está no nosso controle, vamos dizer, porque as coisas não estão necessariamente no nosso controle, nem sempre estão no nosso controle, né? Mas como a gente reage às coisas que nos acontecem é o que a gente tem que trazer para o nosso controle, no sentido de respira, perceba o que aquela situação te traz de sentimento, de pensamento e freia aquilo. Como? Não se identificando com aquele corpo de dor. Tá? Trazendo a consciência, nossa, essa pessoa, essa situação me traz esses pensamentos negativos, esses sentimentos tais e tais. Como é que eu me sinto? Como é que eu estou me sentindo com isso? Por que essa pessoa me faz me sentir assim? Vai trazendo essa consciência e não se permita, nós todos, né? Não podemos nos permitir nos identificarmos em excesso com esses pensamentos, porque eles têm que vir e a gente deixar passar, né? A gente vai aceitar.
por exemplo, você vai aceitar que está triste com uma situação, mas você não vai se identificar tanto, porque se a gente começa a se identificar com esse corpo de dor, a gente dá energia para ele. Como algumas correntes espiritualistas falam, né, esse corpo de dor, ele realmente é uma forma pensamento. Então você pode alimentá-lo realmente, como tem tudo a ver com o que a gente veio estudando lá na física quântica, né, de que tudo onde a gente coloca a nossa atenção cresce, aumenta. Né? A gente aprendeu muito na física quântica que a gente não pode ficar trazendo a nossa atenção o que a gente não está gostando, ficar repetindo, ficar mentalizando um problema, uma situação. A gente não vai negar aquilo, mas a gente não pode dar força demais para aquilo. A gente tem que focar no contrário. Então, se você está doente, foca na saúde, se visualiza na saúde, toma uma atitude pró-saúde, né? Seja proativo. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para ter uma melhor saúde, um melhor sentimento com o seu corpo. Envie amor para as suas células. Filtra ali seus pensamentos, né, para não deixar a negatividade tomar conta de você. Nessa coisa da saúde, muita gente fala, porque eu tenho tal doença, porque eu sou assim. Não, você não é, você não tem, você está assim. Mas não dê força para aquilo não aumentar. Se você está com problema de dinheiro, a mesma coisa, não fica focando na escassez, no problema, na preocupação com a dívida. Respira, se conecta com a fonte divina de onde tudo vem e mentaliza, coloca ali afirmações positivas, a prosperidade chega a mim, de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu sou próspera, eu sou bem-sucedida em tudo que eu faço. Todo o dinheiro que eu gasto se multiplica, volta para mim, né? E por aí vai, trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos. No amor também, tá? Numa situação lá infeliz no amor, não fica focando ali naquela dor, naquela tristeza, porque ainda mais que vem do outro, né? Aquela reação que às vezes a gente não... Apesar de que ele fala aqui que a gente acaba, né? E tem muito a ver com os nossos estudos também, que a gente acaba atraindo situações que estão mal resolvidas dentro da gente. Até vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Essa questão do que a gente atrai, que tem tudo a ver com o que a gente viu também na física quântica. Pois é, o André tá ali falando, toda cura começa nos bons pensamentos, isso aí, né? Então, gente, isso acaba ficando um pouco repetitivo, né? Mas é porque é verdade, gente, tudo começa nos pensamentos. Dependendo do pensamento que a gente tem, isso vai gerar uma certa atitude na gente. Uma atitude de desistência ou uma atitude, não, vamos lá, vamos dar a volta por cima, vamos chacoalhar a poeira aqui e superar essa situação. Vamos acreditar que dias melhores virão. Né? Seja em que área da vida for, a gente sempre precisa cultivar uma postura proativa, positiva, confiante. E aí as coisas aos pouquinhos vão melhorar. Não é que a gente vai ficar ileso, né, nessa dimensão aqui que a gente está. Todo mundo tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem seus desafios. Eu mesma passei por vários aí, por isso que eu estava aqui, né, turbulenta, como eu estava falando para vocês. Mas a gente tem que reverter aquilo. Ele fala aqui sobre isso. Tem como a gente transmutar, não se entregar para esses pensamentos derrotistas, sabe? Quando a pessoa se entrega, desiste, né? De certa forma desiste, né? Ela entrega os pontos. Não pode. Essa postura interna vai influenciar no nosso resultado externo, seja em que área da vida for. Concordam? Faz sentido aí para vocês? Camila tá falando, nosso pensamento e sentimento tem muito poder. É exatamente isso, né? Alguém mais quer comentar? Enfim, que bom que vocês falarem que o som voltou a ficar ótimo. Vai entender, né? Que bom. Mas enfim, então, gente, o André tá lá falando, total. É isso, né? Então, a Cabala também fala, às vezes a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem, mas o nosso livre-arbítrio é escolher como nós vamos reagir ao que nos acontece, tá? A Aline Moraes falou ali, total sentido, né? Então, vamos refletir, gente. E ele também fala que se a gente começa a se identificar muito com esse corpo de dor, a gente está alimentando, né? Aonde você coloca a sua atenção, a energia flui, lembra isso lá da física quântica? Porque tudo é energia, tudo é feito de átomos. O nosso corpo é feito de átomos. Parece que a gente está aqui, né? Só na matéria, essa coisa que a gente pega. Não é, gente. A gente está vibrando. Existem os outros corpos que a gente não vê, a não ser quem tem clarividência, né? Enfim, alguma sensibilidade aí.
extrasensorial, mas existem os campos mental, campo emocional, o campo áurico ali, né, que reflete como os nossos centros de energia estão vibrando, os nossos chakras. Tudo isso fica aqui no nosso campo e é o que ele chama de corpo de dor, tá? É o que a física quântica chama de corpo eletromagnético. Isso vira a nossa assinatura eletromagnética. Lembra disso? Do Dr. Joe, né? Então, o que acontece? A gente precisa praticar a presença consciente, que é isso, falar, peraí, eu já estava me entregando ali para aqueles pensamentos, isso só vai piorar as coisas, né? Deixa eu frear isso. Como? Respira, se conecta com a fonte divina, identifica que sentimentos, que comportamentos, que atitudes aqueles pensamentos negativos, aquele corpo de dor estava trazendo para você, freia aquilo, aceita aquela tristeza, aquele sofrimento, mas assim, sem alimentar, porque o que ele diz é que quando a gente se identifica demais, a gente começa a exagerar, a gente começa a criar uma história, uma interpretação, e esse é o grande ponto. A gente cria um filtro, que é o que na psicologia a gente chama de visão de mundo, né, que é um filtro onde esse corpo de dor, ele passa a interpretar as coisas que nos acontecem por esse filtro. Então, né, quando a gente está apaixonada, não fala, ai, tá com filtro cor-de-rosa, tudo tá lindo. Ou quando você tá muito feliz com alguma coisa, mas é clássico quando tá apaixonada, né? Enfim, e também apaixonada com um projeto, apaixonada com alguma coisa na sua vida. Mas também tem esse filtro cinza que a gente usa quando a gente está batido, que é natural, né? Mas quando a gente tem um baque aí na vida, e aí a gente fica com filtro cinza, tá? E isso acaba pesando demais. E aí a gente acaba jogando energia para aquilo. E ele diz que justamente quando a gente não se identifica mais com esses pensamentos e emoções que vão crescendo, se a gente alimentar esse corpo de dor, a gente desfaz essa ligação com os pensamentos que vem dele. Tá? E aí a gente, ao invés de ficar perdendo energia e sendo sugada, a gente renova a nossa energia. Ou seja, é possível, porque olha aqui, vou ler isso aqui do livro, tá? A energia que estava presa no corpo de dor muda a sua frequência vibracional, tá vendo aí? Física quântica pura, né? E é convertida em presença. Então aquela energia que ficaria ali te tornando negativa e vai andando com você. Imagina aquela fumacinha cinza que você vê nos filmes, nos desenhos, né? Quando a gente fala, a pessoa tá com uma nuvenzinha ali. É isso, ela fica andando, aquela forma ali, pensamento tá atrás de você. E vai contagiando as pessoas, tá? Você vai levando aquilo, você vai transmitindo aquilo. Ao contrário, se você se conscientiza, aceita, mas não se permite, escolhe, tá, gente? Por isso que ele fala que vem da presença, tem que ser consciente, uma tomada de consciência, tem que ser uma escolha consciente. Não vou me identificar com isso, com essa deprê que esse negócio tá me trazendo, com essa preocupação, com essa deprê, com essa desistência, tá? Não vou me identificar, eu vou escolher. Tudo bem, eu aceito, está acontecendo na minha vida por algum motivo, isso tem sempre um aprendizado, é aquele nosso mantra, isso também é para o meu bem, isso também vai passar, mas tem um aprendizado. E isso pode me transformar, tá? Porque é o que ele fala aqui. Quando você consegue não se identificar e reverter essa energia que ficaria ali te prendendo, né, te jogando para baixo, em presença, em consciência, o corpo de dor se torna combustível para você transmutar essa energia e jogar um pontinho de luz ali na sua consciência, né? Que é o que eles chamam de satori, né? Os indianos, que é aquele momentinho de consciência, aquele lampejar, assim, sabe? Uma conexão com a sua alma, quando você se desconecta das vozes do ego que ficam ali fazendo a gente pirar e aumentando o nosso medo e as nossas paranoias e o nosso sofrimento e criando uma história que vai ampliando tudo, sabe? Você vai ampliando, ele fala, uma coisa desmedida, começa a ficar desmedido o sofrimento que vem dali. Porque um pouquinho de tristeza que você tem ao passar por alguma situação é genuíno, mas você não pode deixar isso aumentar, tá? E deixar o seu corpo ir ficando mais pesado. Então, e ele diz aqui, esse nosso estado mental e emocional, ele não pode ser dissimulado. Não adianta você fingir que tá bem, vai chegar lá, vou fingir que tô bem. Tanto que eu falaria aqui pra vocês, se eu não tivesse bem. Né? Falei aqui que eu passei por uns baques, inclusive não estava muito disposta, foi melhor ter ficado na minha. Às vezes eu falo para as pessoas, falo, não gente, me deixa aqui quietinha, porque eu sou muito assim, quando eu tô meio mal, eu preciso ficar um pouco comigo mesma. Eu já brinco com as minhas amigas, falo, vou pra minha caverna, preciso ficar um pouco na minha caverna.
entendeu? Então eu vou pra minha caverna, às vezes eu falo até pra minha irmã ficar meio assim, né, quando eu sumo com alguma coisa, aí ela fica meio assim preocupada, aí eu falo, não, sinceramente eu não tô uma boa companhia, entendeu? E às vezes eu tô precisando me reciclar e não tem nada de errado em ir pra caverna, tá? Ele fala que não é que você vai ficar lá deprimido eternamente, não é uma posição de desistência, mas é uma posição de aceitar, acolher, se ouvir, silenciar para se recarregar, renovar as suas energias. Ele fala aqui sobre essa aceitação, que é diferente de ficar em depressão. Tem gente que às vezes não me conhece, acha que é porque eu estou deprimida e fica preocupado. E eu falo, gente, não é nada disso. Às vezes eu tive que falar para uma amiga minha, falei, não, tá tudo bem, é que eu tô só precisando ficar mais na minha, entendeu? Então, assim, é importante a gente, sabe, ser honesto com a gente mesmo, né? Ser genuíno, né? A presença traz isso. Então, ele fala, eu estava falando aqui, que a gente emana isso, né? O nosso estado interior, a gente emana para as pessoas. Então, às vezes, você não está muito afim de emanar aquilo que não está muito bom, você pode ficar na sua, entendeu? Mas não dá para você fingir, ou eu poderia até querer fazer live, mesmo não estando muito bem algum dia, mas assim, eu iria falar, hoje eu não estou muito bem, tá, gente, e tal. E tudo bem, não preciso ficar fingindo que eu não estou bem, porque inclusive as pessoas sentem, tá? Mesmo, ele fala aqui, mesmo que as pessoas captem de um modo subliminar. Peraí, deixa eu ver o que mais aqui, que eu posso trazer para vocês disso. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Deixa eu ver, o André falou, o pensamento nos leva ao destino. E a melhor hora de pensar positivamente é exatamente no momento adverso. É isso, né? Entendeu, gente? É muito por aí, né? Então, e ele lembra aqui que os nossos corpos de dor, eles buscam mais dor, tá? Eles buscam inconscientemente mais sofrimento. Eles querem se alimentar daquilo. É uma forma pensamento que acaba nos conectando com a dor. Então você acaba atraindo pessoas, situações que vão aumentar aquilo, tá? Por isso que a gente tem que realmente ir trocando essa conexão, fazendo essa mudança vibracional. Peraí, que tem várias coisas aqui que eu já falei assim de uma maneira informal. E aí, é o que ele falou aqui, que eu chamei de caverna, quando eu vou para minha caverna, ele fala que é importante também a gente se permitir sentir, né? Que a gente não necessariamente tem que fazer alguma coisa, às vezes a gente tem que ter um momentinho ali para permitir que esses sentimentos sejam elaborados, né? Ele fala que a pior coisa é ficar reprimindo um corpo de dor. Então não é para reprimir, mas também não é para ampliar, para ficar dando muita atenção para aquilo, tá? Deixando aquilo crescer. Algumas coisas a gente tem que relevar, entender assim, será que eu estou exagerando? Tem aqui uma situação difícil, mas eu não posso deixar isso ficar muito maior do que realmente é, tá? Porque senão a gente começa a criar a tal da historinha que a gente vai construindo mentalmente, que é o que ele chama de a historinha de como sou infeliz, entendeu? E aí a gente precisa contrabalançar isso com a presença, tá? Ninguém pode ser infeliz sem uma história triste. É o que ele diz aqui. Apenas uma emoção associada a uma história triste é infelicidade. Que essa história triste é aquela coisinha que a gente vai criando, tá? Então a gente precisa levar luz através da consciência e isso vai liberar a energia desse corpo de dor, ao invés dele ficando cada vez mais denso. Tá bom? Aí ele diz aqui, né, que os corpos de dor humanos parecem individuais, mas eles são interligados em algum nível. Então, ele cita histórias onde você acaba atraindo pessoas que estão naquela sintonia também, né? A física quântica também explica isso, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso também. Que nas crianças isso pode se manifestar como um mau humor ou uma introspecção, para você ver, né? Eu já tinha essa necessidade de fazer introspecção quando eu estava meio mal, desde pequena. É muito de cada um, né? A criança se retrai, ele fala que recusa-se a se relacionar, né? Isso pode acontecer. Ou pode ser aquela pessoa que tem acessos de choro ou de cólera, de raiva, faz birra, grita, esperneia, tem isso também. Cada um reage de uma forma, né? Também tinha esses momentos, mas eu lembro muito desses momentinhos meu ali, me, myself, da minha caverninha. E ele fala também que as crianças também podem absorver o corpo de dor dos pais, tá? O sofrimento que vem também dos pais. Então que não adianta ficar fingindo e falar, ai, não vamos brigar na frente delas. Não adianta você só não brigar na frente delas. Você tem que transmutar os seus pensamentos, as suas emoções, tá? Aceitar
Entender, aceitar o momento, buscar o aprendizado, tudo que eu falei aqui, mas ir substituindo por uma atitude de fé, uma atitude de confiança diante da vida, diante do fluxo, né, inteligente aí da vida. Entender que cada coisa tem o seu motivo, né, e tentar sempre buscar uma atitude mais positiva, tentar buscar o aprendizado e tentar buscar também aonde aquilo se originou, né? Por que a gente está passando por aquilo? E tentar mudar, né? Claro, também não é só no nível mental e emocional que a gente vai fazer essa transmutação. A gente também pode ir lá na origem, ver que atitude diferente a gente pode ter, que comportamento diferente, né? É porque isso parece até óbvio, né? Mas a gente esquece de falar. Mas então não é só o mental e emocional, né, gente? É claro que o comportamento também, a atitude, tá? Mas aí é isso, ele diz que o lar pode sendo tomado por uma energia negativa. Então que não adianta os pais só ficarem ali, né, buscarem não gritar. Claro que é muito pior se ainda fica gritando na frente da criança, alguma coisa assim, mas que a criança vai sentir. E aí que os pais eles precisam reconhecer em si mesmos, né, esse corpo de dor e irem trazendo essa presença, essa consciência aí, tá? Se manter no estado de presença para que não sejam estimulados a ter uma reação emocional. E aí, né, gente, essa coisa da gente se contagiar, às vezes uma pessoa ela tem uma atitude ou faz alguma coisa que ativa o seu corpo de dor. Então isso é uma coisa pra gente prestar atenção, tá? Quando uma pessoa ativa o corpo de dor, você tem que estar consciente para não deixar aquilo em um crescente, não trazer uma reação emocional que você perde ali, sabe, o controle de certa forma, né? Você começa a se alterar demais, aquilo vai para um ponto aí que não é legal, que você não consegue nem mais ter uma comunicação legal. Então, às vezes a pessoa toca ali num ponto seu dolorido, ativa o corpo de dor, e quando vê você tá tendo umas atitudes assim irracionais, você não consegue mais ter um papo ali numa boa. Então a gente vai ter isso, mas a gente vai cada vez mais, essa é a intenção, né? Cada vez mais rapidamente a gente vai voltar para um nível de consciência, baixa o tom de novo, respira, pede desculpa que de repente você se alterou, você fala, ai, desculpa, você acabou ativando aqui meu corpo de dor, né? Uma reação, uma resistência, né? E não se deixar dominar, tá? Por essas reações, né? É diferente, tá? Estão acompanhando? Tá fazendo sentido aí para vocês? Então, porque a gente tem que também ver por que às vezes o que faz a gente ativar o nosso corpo de dor, né? Quais são os gatilhos? Então, às vezes, o corpo de dor ele tá trazendo de volta à vida emoções antigas, acumuladas, que é o que ele diz aqui, essas emoções vão para a cabeça, aumentando e energizando as estruturas mentais do ego, criando histórias mentais, que é onde a gente vai aumentando esse filtro negativo, tá? Diante das situações. Então, aí tudo começa a ficar distorcido ao extremo. E a pessoa começa a observar o que está ali acontecendo com ela através dos olhos de um passado emocional que existe dentro dela, tá? Então, quando eu me referi, a pessoa está ativando o corpo de dor, é alguma ferida ali, que normalmente é da criança interna, né? Criança interna ferida, enfim, alguma coisa lá do passado, mesmo que não seja da criança, né? Mas alguma coisa em geral que está ali acumulada e que amplifica essa dor. Então a gente tem que estar sempre consciente, né? No próximo capítulo a gente vai falar bastante sobre um profundo autoconhecimento, a necessidade, a importância disso, porque a gente tem que estar consciente do que está no nosso interior e o que o outro está ativando desse nosso interior. Por isso que está gerando uma certa reação. Pra gente não ficar ali com uma reação cega, né? O corpo de dor só trazendo aquilo. E a gente sem querer deixar essa reação ali que veio exagerada, e esse filtro que já cria uma vozinha, um pensamento, e vai aumentando aquela reação emocional, nos deixar sermos dominados, né? Por essa fúria ou por esse descontrole. E aí já não tem mais comunicação. E aí é o que ele fala, quanto mais negativas as emoções elas vão se tornando, você vai ficando envolvido com o seu corpo de dor e mais pesado e impenetrável será o seu corpo de dor, tá? Então a gente precisa reconhecer o que ativa o corpo de dor e ir se distanciando disso. E entendendo, tá, isso aí é porque ela pegou naquele meu calo, naquela minha situação, naquela minha vulnerabilidade, naquela minha frustração, naquele meu medo, naquela minha falta de fé, naquela minha falta de confiança.
Enfim, a gente precisa entender o que está sendo ativado, trazer a consciência através da presença, através de observação do que está vindo do meu interior, o que isso traz no meu corpo, o que eu estou sentindo aqui agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Que aí ele conta alguns casos, tá, para exemplificar. Acaba ficando um pouco repetitivo, né, gente? Não tem muito jeito, mas é assim que a gente aprende, vocês já sabem. Enfim, mas então ele diz, né, o despertar da dimensão interior, onde antes estava apenas o emaranhado de pensamentos e o turbilhão das emoções, é que vai trazer essa interrupção com a identificação com o corpo de dor, tá? Então, essa dimensão interior, esse satori, né, esse momento de presença, é um breve afastamento da vozinha na nossa cabeça, dos processos do pensamento que vão se refletindo no nosso corpo como emoção. E aí sim a gente pode voltar a ter um encontro mais genuíno, tanto com a gente mesmo, aceitando, observando, percebendo o que está acontecendo no nosso corpo, o que está acontecendo dentro da gente, resgatando até memórias, na calma silenciosa da presença, como vai permitir o encontro genuíno, uma autêntica união com alguém com quem você esteja se relacionando, com quem você esteja ali, né, fazendo uma troca, tá? Então já falei que às vezes esse corpo de dor está em consonância com uma dor emocional sofrida no passado, né, e aí ele vai sendo estimulado por alguma situação que o relembre. Às vezes pode ser um sofrimento primordial lá do abandono, uma situação que pode trazer uma ambivalência, né, uma pessoa que te relembra uma situação vivida na infância. Ele dá o exemplo aqui de um homem que foi uma criança indesejada e não recebeu o mínimo de cuidado e nem de atenção da mãe, então ele desenvolveu um corpo de dor marcado por uma profunda ambivalência, porque tinha um intenso desejo por esse amor que ele não recebeu, mas ao mesmo tempo tinha um forte rancor, uma mágoa por essa mãe não ter-lhe por ter lhe negado, né, essa atenção. Então, ele às vezes, por exemplo, manifestou isso é bem comum, né, manifestou isso como uma compulsão a conquistar e seduzir as mulheres, pretendendo obter esse amor feminino, mas ao mesmo tempo, assim que esse relacionamento se torna íntimo, ou se ele sente qualquer tipo de rejeição ali, vem uma raiva do seu corpo de dor antigo lá em relação à mãe, vem à tona e sabota a relação, por exemplo. Né? E a pessoa às vezes vai ficando presa nesse padrão. Ou um outro exemplo também de um indivíduo que era uma mulher que foi violentada pelo próprio pai, e aí ela se atraía, né, para um indivíduo cujo corpo de dor era semelhante ao do seu pai. Então ela sentia uma atração magnética por alguém que ela sentia que lhe dará mais do mesmo sofrimento, né? Inconscientemente ela vai confundir essa dor que é familiar para ela, a lembra do pai, que é o primeiro modelo de amor. Por isso que eu digo, né, tem sempre que limpar as memórias ali da criança interior, porque muita coisa vem dali, desse passado, dessas memórias, e ela confunde essa dor que aquela pessoa, que esse cara trazia, com a sensação de estar apaixonada, né? Enfim, então que é muito comum isso. Então a gente tem que reconhecer o nosso próprio corpo de dor, detectar quais são os estímulos mais comuns que os colocam em ação, quais são os gatilhos, né? E ficar num estado de alerta ali, para não deixar isso ir num crescente, essa identificação fazer a gente perder o controle, tá? Deixa eu ver o que o André falou. É isso aí, a repetição é o segredo do aprimoramento. Os grandes atletas repetem movimentos e seus mantras, é isso. Vamos repetir, uma hora entra, né, gente? Pra gente ir ficando mais consciente, porque na hora que vem o corpo de dor, todo mundo sabe, né? Sobe até um quentão, às vezes. Ou aquela tristeza, aquela vozinha da vítima, a gente sente, né? Enfim, a gente fica ali num estado negativo que só aumenta, só alimenta esse corpo de dor, que vai ficando mais pesado e tudo vai ficando pior, tá? Então pode piorar, então não vamos deixar isso ir num crescente nessa direção. Ele diz que muitas vezes a dor vem como um despertador, né? A gente já sabe disso, mas assim, às vezes a pessoa tem que ir lá no fundo do poço para ter um despertar, para falar, não, chega, eu não aguento mais ficar aqui. E então vai buscar a presença, vai buscar estudos, consciência, meditação, esse tipo de estudo aqui que a gente faz, né? Que é quando ela abre mão da resistência, porque é isso, né? Essa postura de resistência. Mas não uma resistência positiva, tá? Uma resistência em relação a, eu vou confiar na vida, vou ter pensamento positivo. Não, você fica ali resistente, você fica identificado com a sua dor,
né, que agora vocês já sabem que é uma forma de pensamento, que é um corpo mesmo, a gente só não vê, mas fica aquela fumacinha negra, e a gente fica ali se conectando com aquilo, né, aquela nuvenzinha cinza ali atrás da gente, tá? Então, a gente precisa escolher abandonar a identificação com esse tipo de pensamento e emoção, voltar para estado de presença. E isso é o que vai libertar o nosso corpo, tá? A gente vai aceitar e vai aceitar aquela tristeza, aquela situação, tudo bem, mas transmutar, escolher pela presença uma nova atitude, um novo pensamento, tá? Uma nova postura, se reconectar, né, com a sua alma, com todo esse universo inteligente que nos criou e tudo controla, né, na verdade. Então a gente se rende também a esse todo maior, tá? E aí ele diz que a gente não precisa se tornar esse todo, mas apenas voltarmos a ser esse todo. Voltarmos a nos conectarmos com a nossa alma e não com o nosso ego, com essas vozezinhas, com essa identificação com o corpo de dor. Nós devemos ser o que já somos, com ou sem o corpo de dor, mas já somos. Olha que lindo isso, gente. Legal, né? É assim que a gente se transforma no todo. Não, a gente deixa de ser um fragmento, que é como o ego vê a si mesmo. A sua natureza verdadeira emerge e ela está unificada com a natureza de Deus. E aí é assim que eu encerro esse capítulo lindo, né, gente? E inspirador para a gente se lembrar que cada um de nós tem uma chispa divina aqui, que a gente tem que ativar, conectar, através da presença, tá? Da prática, do autoconhecimento, do silêncio, um pouquinho de caverninha, mas com uma confiança ali no fundo, sem deixar as vozes negativas do ego ampliarem e nos identificarem com o corpo de dor. Resumindo, é isso. Mas a gente continua na nossa próxima live, onde, olha o título, Descobrindo Quem Somos Realmente. Nós vamos falar da importância desse mergulho interior para a gente trazer um profundo autoconhecimento, uma profunda conexão com a nossa alma, ao invés de a gente ficar aqui na superfície, só ouvindo as vozes do ego e, né, se perdendo ali, não praticando a presença e muitas vezes sendo dominados pelo nosso corpo de dor. Então vem comigo na próxima, espero vocês. Se quiserem comentar, deixem aqui na live depois, até para me ajudar, para a gente retomar aí a nossa comunidade. Curtam, deixem o comentário ou me escrevem no inbox, tá bom? E se programem, não sei, gente, se vocês gostaram de quinta-feira, eu estou experimentando esse dia, tá? Para mim, no momento, tá melhor. Depois vocês me dizem se ficou legal para vocês. Quinta, às 8h20 da semana que vem, eu espero vocês aqui comigo. Beijos e muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Tchau, tchau. Bom dia, boa noite, porque tem gente que vê depois, né? Boa tarde. Venham comigo. Beijo.